Fala galera, beleza? Vamos começar agora a nossa aula de Direito Penal Militar, a parte de aplicação da Lei Penal Militar. Vamos ali até o artigo 25, 28 ali, tratando sobre a aplicação da Lei Penal Militar, focando ali no que é mais relevante para a nossa prova, para uma futura prova aí, que cobre conhecimento sobre Direito Penal Militar. Então vamos falar de aplicação, beleza? Desculpa, bebeu uma água, quem aqui? Canequinha da caveirinha, ó, que maneiro. Então vamos lá. Eu vou começar a falar a diferença de crime propriamente militar, crime impropriamente militar, e nós vamos aprofundando com o caminhar da disciplina. No final, nós vamos resolver algumas questões de prova, beleza? Então vamos lá, pessoal, para o nosso conteúdo, sem mais delongas. Vamos lá. Aplicação da Lei Penal Militar. Nós vamos começar aqui, deixa eu passar para cá, vamos começar tratando de questões doutrinárias. Vamos falar um pouco do crime propriamente militar. Ok? Que possui previsão constitucional. É uma definição ali. Opa, esse ficou feio isso aqui, rapaz. Previsão na Constituição. Ok? E aí nós temos um problema. Por quê? Porque nós temos a previsão do crime propriamente militar, mas não temos previsão, a conceituação, né, do crime impropriamente militar. Nós temos os crimes propriamente militares e temos os crimes, né, impropriamente militar. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E aí, o problema é que não há previsão legal. Como que nós vamos resolver esse problema, pessoal? Doutrina. Os estudiosos do direito vão fazer uma separação entre os crimes propriamente militares e os crimes impropriamente militares. Então a legislação ela não comenta dos crimes impropriamente militares. Ela só vai falar, no caso da Constituição, dos crimes propriamente militares. Inclusive, a Constituição usa essa nomenclatura, propriamente militares. Nós vimos aí quando eu falei de introdução da parte ali constitucional. Ok? E aí nós temos o seguinte, o que a doutrina vai falar? Doutrina clássica, beleza? Então a doutrina clássica, ou melhor, vou fazer em outra página, que aí fica mais organizada no seu caderno, né? Então, como que nós vamos fazer isso aqui? Ó, nós temos a doutrina clássica, que vai separar os crimes em propriamente militares ok? E impropriamente militares. Então a doutrina clássica ela vai falar de crimes propriamente militares, correto? Versus os crimes impropriamente militares, ok? E o que seria impropriamente, né? Impropriamente militares. Beleza. Ok, e para a doutrina clássica, o que seria um crime propriamente militar? Ó, crime propriamente militar
é o crime que só pode ser cometido por militares. Só podem ser praticados por militares. Pô, legal, né? Bem fácil. Ok. Então, vou marcar aqui para você colocar assim no seu caderno. Crime impropriamente militar. Ou milita não, né? Militar. Beleza. Só podem ser praticados por militares. E os impropriamente militares, pessoal? Os crimes impropriamente militares os crimes, né, que também podem ser cometidos por civil. Ó, crimes impropriamente militares. Também, reparem que é também, tá? E não só. Também podem ser cometidos. Lembrando que aí é competência da União, tá? Só a União tem competência para processar e julgar civis. Por civis. Vamos só colocar um acento aqui na clássica, né, pessoal, para não ficar feio. Beleza. E aí, reparem então que nós temos os crimes impropriamente militares. Opa! Rapaz, eu hoje tô que tô, né? Militarem, não. Militares. Crimes impropriamente militares. Eles também podem ser cometidos por civis. Então nós temos o seguinte, pessoal. Crime próprio. Só militar. Impróprio. Militar impróprio, né? Civis e militares. Sendo que isso aqui vai ter um problema. Isso aqui vai gerar um probleminha pra gente. E o crime de insubmissão? Porque, por exemplo, se nós formos falar de deserção, ó, motim, não é montinho não, tá? Eu vou falar montim, coloquei aqui, motim e etc. Beleza. Nós temos aqui crimes militares. Ok. Sendo que nós temos alguns crimes que só podem ser cometidos por militares, beleza? Só militar pode cometer. Por exemplo, o crime de deserção, ele só pode ser cometido por militar. Deserção, só militar. Então, vocês vão ver isso lá na frente. O crime do artigo 187, se eu não estou enganado, artigo 187 do Código Penal Militar, ele só pode ser cometido por militar. Ok? O indivíduo tem que ser militar, a ausência de mais de 8 dias ali, etc. Nós vamos ver isso aí no momento oportuno. Então, um civil não poderia cometer o crime de motim, de deserção. Por quê? Porque esse crime aqui é um crime próprio ou propriamente militar. Ok? Beleza? Tranquilo, né? E aí nós temos o seguinte problema. Vamos apagar aqui. Nós temos o tipo penal de insubmissão. Vou colocar aqui para vocês, apagar. Nós temos aqui o insubmissão. Aí começa a complicar. Ó, insubmissão. E aí complica. Por quê? Porque é um crime que está ligado diretamente à vida militar. Beleza? É um crime militar, com previsão somente no Código Penal Militar. Porém, nós temos o seguinte: ele ocorre. Deixa eu
arrumar aqui porque ficou a porcaria, beleza. Ele ocorre em momento anterior ao ato de incorporação. Ou seja, antes do indivíduo virar militar. Por exemplo, você foi convocado, aí não confunda, tá? Você foi convocado para prestar o serviço militar. Foi lá se alistar, obrigação de todos os homens, foi lá se alistar e você foi escolhido para servir. Então você é chamado para o ato de incorporação. A partir daquele momento você tem uma obrigação legal. Se você não cumpre aquela obrigação legal, é um crime. Ah, Jorge, se eu não me alistar? O não alistamento não é crime. O que é crime é ser chamado ao ato de incorporação e você se ausentar do ato de incorporação antes do ato de incorporação. Aí nós temos um crime que não é um crime militar. E aí a doutrina, perdão, é um crime militar, tá ligado à vida militar, mas não é um crime propriamente militar. Por quê? Por quê? Se você pegar a doutrina clássica para analisar, tá? Nós vamos ver outras doutrinas. Você vai ver o seguinte, ora, como que é um crime militar se esse indivíduo, um crime propriamente militar, se esse indivíduo não é um militar? Aí nós vamos ter que solucionar isso. Por quê? É um crime que está relacionado diretamente à vida militar. Não tem outro paralelo. Ele é um crime tipicamente ligado à vida militar. Ok? E aí nós temos um seguinte. Boa parte da doutrina entende o seguinte. É um crime próprio. Por quê? Porque está ligado à vida militar, ok? Por isso, é um crime próprio, beleza? E aí nós temos que, por outro lado, ele só pode ser praticado por civil. Aqui, ó, mas só pode ser praticado por civil. Rapaz, aí fica complicado. Porque nós vimos aqui que a doutrina clássica defende que os crimes militares só podem ser praticados por militares. Ora, como um civil vai praticar um crime militar? E aí que nós temos uma doutrina mais moderna, que é a doutrina de Jorge Alberto Romero, beleza? Então, vimos a doutrina clássica, expliquei a questão do insubmisso, agora nós vamos ver a doutrina de Jorge Alberto Romero para tentar explicar isso aqui. Vamos lá. Vou explicar para vocês. Estou falando de todas as doutrinas antes que nós comecemos a tratar da aplicação da lei penal propriamente dita, ok? Então, nós temos a doutrina de Jorge Alberto Romero. Doutrina de Jorge Alberto Romero. Beleza? Romero, né? Romero. Beleza? E o que vai falar nessa doutrina? Ele vai falar o seguinte, que o crime propriamente militar, crime propriamente militar, ele não é o crime que só pode ser praticado por militar. É a doutrina clássica, né, de Jorge Alberto Romero. Ele vai falar o seguinte, que o crime militar é aquele que a ação penal somente pode ser proposta contra militar. Crime, aí resolve, né? Crime que a ação penal só pode ser proposta contra militar. Aí resolveu. Por quê?
Presta atenção. O insubmisso, ele é civil, ok? Então ele comete o crime como civil. Porém, ele é incorporado quando ele é capturado, né? Se ele estiver foragido ou quando ele é preso, incorporado. E após isso, após a incorporação, ele se torna militar, correto? Após ele se tornar militar, ele será processado. Processado por qual crime? Pelo crime de insubmissão. Então, o indivíduo que cometeu o crime como civil, ele será incorporado às fileiras das Forças Armadas, se torna militar e aí ele é processado pelo Ministério Público Militar, beleza? E aí, nessa situação, ou no caso, os estados, né, que não possuem uma justiça militar, você vai ter ali os tribunais fazendo a função e nós temos os conselhos, né? Eu vou explicar isso depois para vocês. Mas o Ministério Público Militar, ou o Ministério Público que vai realizar a função do Ministério Público Militar, né? O Ministério Público Militar nós temos ele na União, nos estados que não tem ali um tribunal militar, só temos 3, né? Como nós vimos, nós vamos ter os conselhos militares, né? Funcionando ali como o órgão responsável pelo processo de julgamento, beleza? Mas eu explico isso para vocês mais à frente. Mas enfim, então ele será acusado pelo crime de insubmissão, que foi cometido como civil, mas será processado como militar. E aí, segundo a doutrina de Jorge Alberto Romero, a doutrina clássica de Jorge Alberto Romero, o crime de insubmissão é um crime próprio ou propriamente militar. Beleza? Por quê? Porque só pode ser proposta a ação penal contra militar. Beleza? Ficou claro aqui então, pessoal? Deixa eu apagar aqui. Beleza? Vou apagar aqui. Então, vimos aqui que o crime de insubmissão é um crime militar próprio. Opa! Ok, então, né? Vimos a doutrina clássica de Jorge Alberto Romero, vimos a doutrina clássica e agora nós vamos ver, pessoal, a doutrina topográfica, ok? Depois, mais à frente, quando a gente for ver os crimes, eu vou entrar em mais detalhes. É só para vocês saberem a doutrina que trata dos crimes, tá? Agora eu quero falar da doutrina topográfica. Quando eu for falar do Código Penal na parte especial, Código Penal militar na parte especial, nós vamos tratar de tudo isso, tá? Fiquem tranquilos. Eu só quero mostrar para vocês essa parte doutrinária agora, para vocês entenderem a diferença de crime militar próprio e crime militar impróprio. Então, já que eu estou falando disso, eu quero falar com vocês dessas questões doutrinárias. Beleza, então, a doutrina topográfica, ela vai falar o seguinte: crimes propriamente militares são aqueles tipificados apenas no Código Penal Militar. Muito usada por quem não manja muito de direito penal militar, quem não conhece muito o direito penal militar. Então, doutrina topográfica vai falar o seguinte: crimes propriamente militares. E vou explicar o porquê que eu falo isso. Crimes propriamente militares são os crimes que só estão tipificados no Código Penal Militar. Tipificados no Código Penal Militar. Beleza? E os crimes impropriamente militares. E outra coisa, né? Eles estão tipificados no Código Penal Militar, porém, eles não possuem sem paralelo. Sem paralelo na legislação comum.
Beleza. E aí, ora, se o crime propriamente militar é aquele tipificado somente no Código Penal Militar e que não tem paralelo na lei comum, e logo os crimes impropriamente militares seriam os outros que não estão ali tipificados no Código Penal Militar, ok? E aí, nesse caso, a doutrina topográfica, os crimes propriamente militares seriam, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, ó, exemplo, deserção, nós teríamos a insubmissão, abandono de posto, insubmissão e etc, né? Então, qualquer crime que não tenha paralelo na legislação comum e seja tipificado no Código Penal Militar seria um crime propriamente militar. Claro que os outros, então, seriam os crimes impropriamente militares. Não usem essa doutrina para sua prova. É uma doutrina bem antiquada, não usem para sua prova. Para finalizar aqui, pessoal, vou falar da nossa última doutrina. Opa, vou ter que criar mais uma aba aqui. Então, deixa eu criar mais uma aba aqui. Para a gente poder finalizar, né? Porque senão a gente não finaliza a nossa aula, bebê. Nós vamos falar agora da doutrina tricotômica. Doutrina tricotômica. Beleza? E o que seria a doutrina tricotômica? A doutrina tricotômica, ela vai separar os crimes em propriamente militares, tipicamente militares e impropriamente militares. Olha, essa doutrina aqui é bem interessante, que ela está na moda agora. Vamos lá. Então, nós temos os crimes propriamente militares. Ok? Então, crimes propriamente militares. O que seriam esses crimes propriamente militares, pessoal? Seriam os crimes que estão no Código Penal Militar, que só podem, seriam os crimes que só podem ser praticados por militares, ok? Só podem ser praticados por militares. Beleza? E aí nós vamos ter, além do crime propriamente militares, nós vamos ter os tipicamente militares. Aí sim, só previsto no Código Penal Militar. Tipicamente militares. Aí esses sim, eles só têm previsão no Código Penal Militar. Só previstos no Código Penal Militar. Decreto-Lei 1001 de 69. E por último, nós temos os impropriamente militares. Ó, impropriamente militares. Impropriamente militares. E aí, esses aqui são interessantes, porque eles possuem previsão. Ó, previsão no Código Penal e no Código Penal Militar. Beleza? Então, um exemplo disso é o peculato. Exemplo. Peculato. Ok? Um exemplo aqui, deserção.
Outro exemplo aqui, abandono só previsto no CPM, nós temos abandono de posto. Ou melhor, botar o insubmisso aqui, que é interessante porque ele tem o civil, né? Insubmisso. Ou insubmissão, né? Ok? Então, esses seriam os nossos exemplos aí da doutrina. E agora você vai me perguntar, Jorge, beleza, você falou da tricotômica, da topográfica, da clássica de Jorge Alberto Romero, da doutrina clássica, o que eu uso na prova? Pessoal, eu recomendo que seja adotada a doutrina clássica de Jorge Alberto Romero. Por quê? Porque ela vai explicar de forma bem simples essa questão do insubmisso. Então, para a prova, a doutrina clássica de Jorge Alberto Romero é a melhor, não a doutrina clássica convencional. A de Jorge Alberto Romero é a melhor para a prova, tá? Ok? Beleza, pessoal, para não ficar um vídeo muito grande, eu vou encerrar por aqui, já que nós falamos de crimes próprios e impróprios, né? Um bloco só para falar de crimes próprios e impróprios. Voltamos para continuar a falar de aplicação da Lei Penal Militar. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Valeu, pessoal!